Band-Aid, Neutrogena, Listerine e Tilenol. Esses são apenas alguns dos produtos do portfólio da Kenvue, uma empresa americana, líder global de saúde do consumidor, que alcançou 1 bilhão e 200 mil pessoas em todo o mundo. E para falar sobre a atividade aqui no Brasil, o JR Trade recebe Fernanda Pinkerli, diretora de marketing para as marcas de autocuidado da Kenvue. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, e para você que chegou agora, eu vou te falar que o JR Trade tem sempre um novo episódio a partir de 7h30 da noite, de quarta-feira, nas plataformas digitais da Record TV e também a nossa versão em podcast. Bom, Fernanda, para começar então, houve essa divisão. A Kenvue fazia parte da Johnson & Johnson, mas agora é uma empresa independente. O que aconteceu e se isso tem a ver com o foco no consumidor? Exatamente. Então, nós passamos a ser uma empresa independente desde maio do ano passado, para a gente ganhar agilidade, para responder às mudanças de tendência do consumidor. A gente vê que cada vez mais o consumidor vem mudando de comportamento cada vez mais rápido e a gente precisa atender essas novas necessidades com agilidade. Então, com essa separação, a Kenvue passa a conseguir trazer inovações muito mais rápido para o consumidor brasileiro e no mundo inteiro. E esse nome, Kenvue, ele não é tão conhecido pelo grande público, mas fala um pouquinho dessas marcas. Eu já dei, na nossa introdução, um pouco do que rola, de quais são essas marcas, mas o que mais que a Kenvue, então, ela toma conta, Olha, a Kenvue tem marcas icônicas que estão há muitos anos nos lares dos consumidores brasileiros. Cada 10 lares brasileiros tem 70%, ou seja, 7 lares têm pelo menos um produto da Kenvue. Marcas como Sundown, como Neutrogena, Listerine, Sempre Livre, Tilenol, Benalete, Nicorette, Johnson's Baby, Carefree, e tem mais um monte de marca que todo mundo conhece há muitos anos, fazem parte do nosso portfólio e fazem a Kenvue já nascer um sucesso e já nasceu uma gigante. Como é ter essa divisão, Você falou, são 3 divisões na área de autocuidado e outras divisões do marketing. Tudo isso tem relação com o que o consumidor precisa? Esse estudo, essa necessidade de separação? Sim, a gente tem 3 segmentos, então eu cuido de todo o portfólio de autocuidado, que são principalmente os medicamentos isentos de prescrição. Existe uma diretoria que cuida dos produtos essenciais para a saúde, que são aqueles que você usa no dia a dia. Você acorda de manhã, usa um enxaguatório, você toma banho, dá banho todo dia nos seus bebês, Então, Johnson's Baby. Mulheres usam absorvente todo mês e até um protetor diário todo dia, Um Carefree, um Sempre Livre. E tem a divisão de saúde da pele e beleza, que a gente tem marcas icônicas como Neutrogena, que é uma das maiores marcas de beleza do mundo. Sundown foi o primeiro protetor solar, do brasileiro, e também tem a marca Neostrata, que é uma marca de beleza e dermocosméticos, que tem também um protetor solar Neostrata Minesol, que é um dos melhores protetores do mercado. Você estava comentando comigo aqui antes da gente começar a nossa conversa gravada, que o Sundown, inclusive, tem um laboratório aqui no Brasil. O Centro de Proteção Solar da Kenvue no mundo fica aqui em São José dos Campos, E a gente desenvolve aqui as formulações de Sundown, de Neutrogena e de Neostrata, para o Brasil e para outros países do mundo. Agora, Fernanda, essa troca de informação entre setores, Você está falando de autocuidado, mas tudo tem uma ligação. As experiências que talvez vocês tenham na parte de autocuidado ajuda algum outro setor de vocês? Sem dúvida, Eu acho que todos os nossos segmentos, eles de alguma maneira trazem à vida o propósito maior da Kenvue, que é realizar o poder extraordinário do cuidado diário, Então, todos estão interligados ou porque vende no mesmo canal de vendas. Muitos deles a gente usa os profissionais de saúde também como um ponto aí de ajuda no consumidor, A gente quer, no fim do dia, sempre ajudar o consumidor a facilitar o cuidado diário, seja com produtos de autocuidado para a saúde, que são os medicamentos isentos de prescrição, seja cuidar da sua pele, seja nesse cuidado diário que a gente falou, a gente acaba sim levando o aprendizado de um para o outro, sem dúvida nenhuma tem muita sinergia. Esse equilíbrio de lidar com o autocuidado, com medicamentos sem prescrição, sem exceder, como é feito esse trabalho? Deve ser feito com muito cuidado, Muito cuidado, muito cuidado.
A gente vive num país onde tem muita gente que ainda não é letrado em autocuidado e saúde, né? Nós até como somos parceiros da Acessa, que é a Associação da Indústria, né? A gente tem aí a missão de levar esse letramento no autocuidado, cada vez mais educar o consumidor sobre como se tratar, né? E a gente tem uma série de iniciativas que a gente faz com muita responsabilidade. Então, recentemente, um dos pilares da Kenvue, né, tudo que a gente desenvolve baseado em ciência. Então, recentemente, a gente lançou o Guia da Dor, junto com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, para ajudar todos os públicos, desde profissionais de saúde até pacientes, qual é a melhor forma de fazer o manejo da dor. Então, esse é um dos inúmeros exemplos que a gente pode ter de como a gente toma muito cuidado na forma que a gente aborda os consumidores com muita responsabilidade e integridade. E como, por exemplo, dá para abordar uma pessoa que é aquele... eu quero tomar um remédio, aquele que procura um pouco demais, assim, também tem esse outro lado? Sem dúvida, a gente busca, né, sempre ser muito responsável em mostrar para que aquele remédio é recomendado. Em tudo que a gente faz. Então, desde as nossas bulas dos remédios, que tem as indicações com muita clareza, né, dos nossos canais proprietários, até na comunicação, tanto nas embalagens quanto nas propagandas. Então, recentemente, a gente relançou a linha de Tilenol, que esse ano faz 50 anos de Brasil, né, que deixa muito claro para que aquele remédio deve ser tomado. Então, agora você vai encontrar um Tilenol para dor de cabeça, um Tilenol para dor no corpo, um Tilenol para dor e febre, dor ligadas à gripe e resfriado, que são as indicações que o Tilenol tem para facilitar o consumidor por que ele tem que tomar. Também um outro exemplo, a gente acabou de lançar uma nova campanha de Benalete, que é uma pastilha de garganta muito tradicional, também ensinando para que ela serve, o momento que ela deve ser usado, como que ela opera, né, no corpo, como que ela funciona no corpo, de uma linguagem simples, uma linguagem intuitiva, para o consumidor conseguir entender, né, quando que aquele produto deve ser consumido. Já aproveitando então essa deixa que você falou, né, dos 50 anos de Tilenol, que vocês já estão lançando coisas novas, né, inclusive deve ter campanha vindo por aí também. O que difere um do outro é a quantidade de medicamento que varia entre um e outro, por isso que vocês fizeram essa mudança, justamente para uma pessoa de repente não ter uma dosagem maior do que deveria? A dosagem sempre deve ser seguida o que está na bula, a recomendação que está na bula. A gente tem algumas formulações, por exemplo, o dor de cabeça, ele tem cafeína na formulação, que é um componente que ajuda a aliviar a dor de cabeça. E a gente também se preocupa na nossa comunicação em explicar como o medicamento funciona de uma maneira bem lúdica. A partir do momento que você ingere, né, ele já começa a liberar o paracetamol, o princípio ativo do Tilenol, né? A gente explica também na embalagem que o Tilenol tira a dor em até 15 minutos. Então é a forma que a gente consegue explicar de uma maneira intuitiva para o consumidor como que ele pode tomar aquele produto. Muita gente vai à farmácia, né, para pegar esse medicamento, toca, né, vê a caixinha e tudo mais. Agora, nas redes sociais, como é que vocês atuam quando se trata de marketing, de publicidade? Como que os consumidores são impactados? Olha, nos nossos planos de comunicação, a gente trabalha o que a gente chama do omnichannel, né? A gente trabalha em diversos canais ao mesmo tempo, inclusive nas redes sociais, tanto, às vezes, fornecendo um conteúdo que a gente produz, às vezes a gente trabalha também com os influenciadores, para que eles coloquem na própria linguagem. Claro que a gente sempre trabalha junto com um guidance regulatório, para que eles sigam as regras, né, do mercado e tenham a responsabilidade de passar a informação correta, né? E a gente também tem uma área de relacionamento com o consumidor que interage com esses consumidores que procuram a gente através dos nossos canais. E a pesquisa é fundamental para vocês? Pesquisa de tudo, consumidor, pesquisa do que está vendendo mais de mercado? Sem dúvida, a gente não trabalha sem dados, né? Sejam pesquisas primárias, que a gente vai falar com o consumidor, ou de dados secundários, que a gente compra alguns dados do mercado para analisar e entender a performance, mas essa é a nossa rotina, o nosso dia a dia. Como é que o marketing é usado para despertar esse autocuidado em talvez quem não tenha? De alguma maneira, todo mundo tem autocuidado, né? Assim, seja porque você parou para respirar no meio do seu dia. Isso é um autocuidado,
né? Você parar para tomar um copo d'água, se hidratar, é um autocuidado. A maneira que a gente faz para a gente trabalhar junto com o nosso portfólio, inserindo no dia a dia dos consumidores, é tentar trazer mais próximo da realidade deles, da linguagem deles, da situação que eles se encontram, para de uma maneira intuitiva eles entenderem qual é o melhor momento, a melhor ocasião para usar os nossos produtos ou as marcas, além de também trabalhar junto com os profissionais de saúde, que são stakeholders super importantes, né, para recomendar também no momento adequado. A gente de maneira nenhuma quer promover os nossos produtos para um uso excessivo, um uso quando não é a indicação. Então existe uma preocupação nossa de sempre trazer a situação de maneira intuitiva para o consumidor entender. Em relação ao público masculino, que é um pouco diferente quando se fala em mulher, quando se fala em criança, né? Porque você tem ali um foco maior, pessoas que realmente estão sempre ligadas no que está acontecendo, a mãe, no caso das crianças, né? Em relação ao homem, que nem sempre tem um autocuidado lá, vai lá dos melhores, né? Como é que vocês tratam esse público? Olha, a gente se surpreende em ver até pais também, não só homens no seu cuidado próprio, mas também até pais hoje, mais protagonistas também, né? É uma geração que é muito mais presente. Então a gente também sempre traz, né, para a nossa comunicação, nos nossos anúncios, a gente sempre tenta mesclar homens e mulheres para eles também se sentirem representados, até porque os nossos produtos têm indicação tanto para homens quanto para as mulheres. Então a gente tenta trazê-los também para a conversa e representados pela nossa marca. Tem alguma diferença entre o mercado brasileiro em relação aos outros? Porque vocês atendem muitos mercados, né? Isso. No caso do brasileiro, tem alguma especificidade do nosso público? Tem algumas, né? É até difícil falar de uma específica, né? Quando a gente fala de medicamentos, a gente vê que o brasileiro ele tem tanta necessidade de ter uma coisa mais lúdica. Então, quando a gente compara com o mercado americano, o americano é muito mais letrado em saúde, muito mais educado. Ele consegue evoluir, explicar até uma coisa quase médica quando você conversa, né? Enquanto o brasileiro, ele traz a coisa de uma maneira um pouco mais soft, mais light. O brasileiro quer um pouco mais de diversão, mais emoção na comunicação. Então, a gente tem que, sim, buscar uma adaptação para o público brasileiro, sempre tentando trazer na linguagem mais simplificada, trazer sempre uma campanha mais animada, mais feliz, né? Que é da nossa cultura, a gente é feliz, né? A gente também gosta de estarem com pessoas, né? Então a gente tenta trazer sempre esse calor brasileiro para a comunicação. Os produtos de vocês estão realmente adaptados a essa nova geração, às novas tendências e essa ansiedade também das pessoas em resolver rápido um problema. Isso está na linguagem, isso está na maneira de se comunicar? Completamente, né? Ainda mais quando você está com dor. O que você quer? Você quer se ver livre da dor o mais rápido possível. Então, hoje, nas novas embalagens de Tilenol, você vai ver que está na embalagem, age em até 15 minutos. Então, você toma um Tilenol e em até 15 minutos você se livrou da dor que você queria tirar da sua frente. Esse é o recado que vocês querem passar, então? Sem dúvida. Né? As pessoas querem continuar na sua rotina, querem continuar no seu dia a dia. O nosso trabalho como marca também é ajudá-los a seguirem. E me diz uma coisa, Fernanda, assim, a gente adora trazer um pouco das histórias de sucesso, da trajetória das pessoas, né? E você tem uma trajetória muito interessante, né, de idas e vindas. Conta pra gente um pouco. Eu já estou há mais de 20 anos em consumo, em bens de consumo. Trabalhei com higiene pessoal, trabalhei com alimentos, com beleza, com OTC, que são os medicamentos isentos de prescrição, né? Passei por várias áreas aí do marketing. Trabalhei na Johnson & Johnson no passado, saí, fiquei 10 anos aí em algumas empresas e voltei no começo do ano passado para Kenvue. Na época ainda Johnson & Johnson, e aí a partir de maio na Kenvue, né? E é muito legal ver que no fim do dia você sempre está falando com uma pessoa e um consumidor, né? Não importa o que ele está comprando. Mas, por outro lado, o que me apaixona, né, de trabalhar nessa área de medicamentos isentos de prescrição, que eu já estou nesse mercado aí há uns 7 anos, é a possibilidade de você ter um gift, assim, ter um dom, né, de marketing, de conseguir entender as pessoas, entender o produto e transformar isso em alguma coisa que é simples deles entenderem.
e você sentir que você pode sim fazer um impacto, né, gerar um impacto em milhares de pessoas, simplesmente transformando uma coisa que é super complexa, que é um estudo clínico, uma bula de remédio, numa coisa intuitiva que a pessoa bate o olho e entendeu, e você consegue mudar o comportamento dessa pessoa para que ela se trate melhor, é muito gratificante. Realmente tem um propósito muito grande que no fim do dia você sai com um sentimento muito de satisfação e realização que você fez a diferença para o mundo. E você é mulher, líder, né? Mãe de um cachorro. Tem muitas mulheres na Kenvue, né? É engraçado, até estava falando com você antes da gente começar, que quando eu saí da Johnson & Johnson lá atrás e fui para algumas empresas, passei por empresas americanas, empresas francesas, e sempre uma agenda de ouvir falar de liderança feminina, de mulheres, e para mim já era uma coisa tão automática, porque desde a época lá de Johnson & Johnson, as nossas líderes já eram mulheres, né? Então, na época, a presidente da América Latina era mulher, a presidente do Brasil era mulher, até a nossa presidente global da divisão de consumo já era uma mulher. Então, para mim, já era uma coisa tão natural que eu fiquei um pouco assustada de ouvir isso. E depois eu fui percebendo, né, que realmente é uma realidade. E agora, na volta, eu vejo que isso se mantém, né? A gente tem as 3 líderes de marketing da Kenvue, hoje são 3 mulheres. Nossa líder América Latina é uma mulher. E até na nossa fábrica, em São José dos Campos, são 3 mulheres liderando. Então, tem muito espaço hoje para as mulheres dentro da Kenvue. Inclusive, a equidade está em dia na empresa. 50% dos funcionários da Kenvue Brasil são mulheres. O que você acha que traz de benefício para uma empresa que tem diversidade? Eu acho que você consegue ter o melhor dos 2 mundos, né? E é você aprender a sempre navegar na luz, né? É óbvio, toda luz tem uma sombra. Então, você tem vantagens e desvantagens. O legal é você sempre olhar o meio copo cheio e trazer o que tem de melhor em cada um, né? Seja a diversidade por gênero, a diversidade de opiniões, de qualquer tipo de diversidade, agrega muito e você acaba construindo uma coisa muito melhor. E para as pessoas que se inspiram em você, né? Quem está na área de marketing ou quem está começando no marketing, qual é o profissional de hoje necessário para uma grande empresa, uma multinacional como a Kenvue? Acho que o mais importante é uma pessoa que queira aprender, né? A verdade é que nesse novo mundo, né, a gente não sabe tudo. Então você precisa ter a humildade e a segurança de poder se vulnerabilizar e falar, eu não sei, eu preciso aprender. Eu acho que esse é o mais importante. E ter coragem de errar. Eu falo para o meu time, eu só tenho certeza de uma coisa do que a gente vai fazer, a gente vai errar. E não tem problema errar, o que a gente precisa é aprender rápido e corrigir rápido. Eu acho que esse é o principal que a gente precisa saber para navegar no mundo de hoje. Como você vê a relação do autocuidado a curto prazo? Você como líder, né, você é uma pessoa que analisa o mercado, né? Como você enxerga, então, a partir de daqui 5 anos? Olha, o mercado de autocuidado vem se transformando muito. Acho que a pandemia trouxe alguns benefícios, né, para os consumidores que aprenderam a se cuidar mais, né? Desde vacinação, né, que as pessoas estão mais despertas, até a pequenos cuidados do dia a dia. A gente vê as categorias de medicamentos sem prescrição cresceram muito nos últimos anos. As pessoas estão mais interessadas em prevenir, em se tratar, o que é muito importante, né? Essa história de você pôr a sujeira para baixo do tapete, fingir que não está vendo, só vai criar um problema lá na frente, né? Então, essa educação que o consumidor no mundo, não só no Brasil, né, criou, eu acho que é algo que veio para ficar. Então, a gente vê, de fato, uma mudança do consumidor, tratando de uma nova forma a sua saúde. Tem algum dado que traduza esse momento pós-pandemia para o Brasil ou para a América Latina? O que aconteceu com os consumidores e o quanto isso gera de benefício para si próprio? Olha, a gente tem um dado que mostra que o autocuidado gera uma economia para o sistema de saúde de mais de 7 bilhões de dólares para a América Latina, né? Então, isso mostra o quanto que é importante as pessoas se cuidarem, se tratarem, para evitar aí uma situação pior na sua saúde no futuro. E eu acho que, de alguma maneira, durante a pandemia, as pessoas aprenderam
um pouco a importância do autocuidado para não se contaminarem ou não ficarem doentes mais para frente ou não gerarem uma piora da saúde mais para frente. Voltando a falar um pouco da empresa em si, né? Vocês ganharam recentemente um prêmio das 100 melhores empresas do mundo para pais e cuidadores que trabalham. Como que é? Esse é um diferencial da empresa? Sem dúvida nenhuma. Acho que é uma empresa que tem como seu principal valor, um dos valores da empresa a gente põe as pessoas em primeiro lugar. E a gente sente isso na pele, trabalhando na empresa. É uma empresa que fornece flexibilidade, né? Você não precisa ir todo dia para o escritório. Então, para quem tem filhos, né, isso ajuda bastante. É uma empresa que tem benefícios como licença paternidade, que não são todas as empresas hoje que fornecem isso. E acho que as pessoas realmente buscam respeitar de verdade um balanço entre vida pessoal e trabalho, né? Eu estava brincando aqui com você, comentando, né? Todas as nossas reuniões são híbridas e todas as crianças e filhos participam das nossas reuniões, principalmente quando chega fim de tarde, a hora que eles chegam da escola, sempre tem alguém que invade o colo, senta no colo dos pais. Isso é muito bem aceito, muito bem recebido, não é algo que é julgado ou criticado, é muito respeitado, as pessoas entendem quando um pai precisa se ausentar de alguma reunião ou do escritório, porque tem que levar o filho no médico. É um ambiente que é muito propício e muito humano nesse sentido. E dá para adiantar o que vem por aí neste segundo semestre? Temos bastante novidades vindo por aí, mas acho que a maior novidade que a gente tem é agora o relançamento da linha Tilenol, né, que chega aí agora com uma nova campanha, falando para o consumidor que se tem dor, isso é dor para Tilenol, né? Temos aí alguns novos produtos na linha, novas embalagens, muita coisa legal aí para ser ativada nos próximos meses. Maravilha. Muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui, pela sua presença. Mais sucesso, então, para vocês e para o teu time também. Muito obrigada. Agradeço também você que ficou aqui com a gente. Sempre tem um episódio novo, 7h30 da noite, de quarta-feira, nas plataformas digitais da Record. E se você preferir ouvir, também tem a nossa versão em podcast. Até a próxima!